Então, vamos continuar com o Evangelho de Lucas, né, gente? Vem esse papel aqui, escreve o seu nome. Nossa, mas alguém tem caneta? Aqui, ó. Obrigada. Então, hoje nós vamos começar o nascimento de Jesus. Então, vamos lá. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Beleza, gente. Lucas 1, 26 a 33, tá? Vamos começar. Depois disso, Isabel, a sua mulher, engravidou. Por que que eu voltei uns versículos atrás? Vocês vão entender por quê. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa, pensando: Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer minha humilhação diante do povo. No sexto mês, Davi enviou o anjo Não, chamado. Deus, Davi, não. Não, Deus enviou um anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia. Estou trocando tudo. Vamos lá. Não, nós ficamos juntos, que eu também estou trocando. Que sexto mês é esse, gente? Exatamente, por isso que eu tive que voltar, entendeu? Tá certo. Porque se a gente começa aí no sexto mês, o que que a gente pensa? Ah, no sexto mês do ano, não, da gravidez da Isabel. Por isso que eu tive que voltar um pouquinho, né? Aqui já falou, é o mesmo anjo, Gabriel, né? Gabriel, gente, é o anjo que é responsável por Israel, igual Ismael é responsável pela gente, né? Pelo Brasil. É, Nossa, não. é Gabriel. Segundo estudo, Ismael, que ele é todos os árabes, descendentes da raça árabe. Você está falando só Brasil? Não, Ele é o. Não, falei Ismael. Não, é que é assim, ó, quando você vai ler o livro Brasil, Coração do Pátria do Evangelho, você vai ver que Jesus escolheu Ismael para ser o anjo guardião do Brasil, responsável. É. Então, ele é o responsável pela condução do Brasil. vai voltar para ti. Sim, ele é o que Aquela- decide, sim, dele decide os árabes. Sim. não. Quando ele estava encarnado. Mas agora, como ele é um anjo, né, ele, vamos dizer assim, ele já ultrapassou qualquer raça. E o trabalho que Deus, vamos dizer, que Jesus deu para ele foi cuidar do Brasil, que já é muito serviço. Gente, No livro Brasil, Coração do Mundo. Agora, os rabinos judeus que falam a respeito de Gabriel ser o responsável por Israel. Então, foi enviado a uma Nazaré, a cidade da Galileia, né? Então, gente, aqui nós temos Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É essa aqui, ó, Nazaré, que a gente está com uma da Galileia, aqui nós temos o Rio Jordão, a Galileia, a região aqui, e aqui está Nazaré, tá? No Boa Nova, então, nós temos no capítulo 2, Nazaré, com sua paisagem das mais belas de toda a Galiléia, é talvez o mais formoso recanto da Palestina. Suas ruas humildes e pedregosas, suas casas pequeninas, suas lojas singulares se agrupam
numa ampla concavidade em cima das montanhas ao norte do Esdraelon. Esdrelon é um vale. Que é meio. Seus horizontes são estreitos e sem interesse. Contudo, os que subam um pouco além, até onde se localizam as casinholas mais elevadas, encontrarão para o olhar assombrado as mais formosas perspectivas. O céu parece alongar-se, cobrindo o conjunto maravilhoso numa dilatação infinita. Dilatação, com certeza. Então, gente, eu trouxe essa descrição, porque Nazaré não é nem citada no Antigo Testamento, é um povoado, é pequenininha ela, né? A gente conhece Nazaré por causa de Jesus. Na verdade, é essa visão aqui, ó, que ele está falando, tá? Que ela fica na base de um monte, montinho para nós, não é tão alto assim. Aí essa visão de perder de vista, né? Nazaré de hoje, claro, né? Mas a visão da vista é a mesma coisa, uma vista que se perde infinito, segundo o poeta Humberto de Campos, né? No sexto mês, Deus enviou o anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Então, nós vamos ver a questão dessa palavra aí, virgem, tá, gente? Nós vamos ver essa questão do casamento, como é que é o casamento aí, como é que funciona, né? E por que tinha que ser da casa de Davi, né? Alguém lembra por que é? Jesus é descendente de Davi, sim, mas por que o Messias tinha que ser descendente de Davi? Por causa das tribos que precisava ser Não, sacerdote. não. Jesus é da tribo de Judá. Ele vai ser sacerdote, e é por isso que na carta aos Hebreus vai falar, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem levítica. Entendeu? Ele é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, é outra ordem que não é das tribos de Israel, é outro nível de sacerdote, né? Então, gente, existe uma profecia que o Messias tinha que vir vamos dizer, Davi é da tribo de Judá, mas existe, e essa tribo, por isso que Jesus é considerado rei, que essa tribo, ela é dos reis, inclusive o rei Davi, mas ele vai ser descendente de Davi por parte de José e por parte de Maria. Agora que a gente chegar na genealogia, você vai ver isso. Ele é descendente de Davi pelas duas. É a única coisa que nenhum opositor de Jesus jamais questionou ele. Você não vê nenhum questionando que ele é descendente de Davi. Porque o Messias tinha que ser descendente de Davi. E ele era dos dois lados. Então, você não vê nenhum fariseu, nenhum saduceu, nenhuma das discussões que nós vimos que estavam no tempo questiona que ele não é da casa de Davi. Não existia questionamento a esse respeito. Ele era dos dois lados, tá? Então, aí vamos o problema da virgem. Em hebraico, é Almar, que quer dizer donzela, virgem ou moça solteira, tá? O grego, o evangelho está escrito em grego, mas por que eu estou trazendo o hebraico? Porque o Lucas, ele é hebreu. Então, ele pensa em hebraico, ele escreve em grego. Mas o paterno que está escrito aí também quer dizer virgem e quer dizer também a moça na idade de casar. Então, só que tem um problema, gente. Nós estamos falando do dia de hoje, não. Que hoje é diferente, moça solteira de moça virgem. Mas nós estamos falando de 2000 anos atrás. Então, não, é inconcebível para essa cultura que uma moça solteira não fosse virgem. E o texto afirma Maria virgem. Ok? Então, a palavra dá os dois sentidos, porém, a cultura nos fala que é impossível, e se ela chegar não virgem ao casamento, é devolvida e apedrejada. Não existe essa possibilidade, tá?
E eu trouxe para vocês aqui Maria, porque em hebraico é Miriam. Não sei se vocês já viram algum texto que fala de Maria chamando ela de Miriam. Que tem na doutrina espírita alguns textos que chamam ela de Miriam. E chama Miriam porque o nome dela é Miriam, em hebraico. E Mariam, em grego, virou Maria, tá? Mas em hebraico é Miriam. Português. José é Yosef. E Maria, gente, significa amar. Já fala porque a vida foi fácil para ela, não, tá? Foi muito difícil, né? A gente vai ver que já estava já prevista aí. E deixo acrescentar, é Yosef. Eu acho lindo Yosef, prefiro que José. Yosef, não é? Em hebraico, Yosef. O que quer dizer? Deixo acrescentar. Um minutinho, mãe, pode só tirar um pouco? Sim. Então vamos lá, gente. Antologia Mediúnica do Natal, capítulo 50, Irmão X. Casal que se compunha de jovem Maria, tocado de singular formosura, e do patriarca que a recebera por esposa em madureza provecta. Então, gente, olha que interessante. Para descrever Maria, ele fala o quê? De Maria. Jovem. Não é? E jovem. Então, vamos dizer, entre os hebreus, a menina, vão pensar o seguinte: não existe adolescência, tá, gente? Ou você é criança ou você é adulto. Então, não podemos pensar com a mente de hoje. Ela menstruou e geralmente era em torno dos 13 anos naquela época, está pronta para casar. E aí, para descrever, então a gente vê que ela devia ser bem mais jovem do que ele, né? Porque aí, para descrever José, olha o que ele usa: patriarca. O que é um patriarca? É o mais velho da família. Ele já comanda a família, né? Então, em madureza provecta, quer dizer, uma madureza experiente. Olha, 3 coisas quer dizer que ele era idoso. Então, aquela foto dos dois da mesma idade não é verdade. E a tradição já fazia isso. A tradição já falava que José era viúvo, mais velho que Maria. A tradição. E é importante a gente entender a questão da tradição, porque em relação ao Antigo Testamento também foi assim, até mais ou menos no ano 200. Existia o texto escrito e existia a Torá oral. Então, a tradição é uma coisa importante, que hoje a gente acha que só vale se tiver escrito, mas naquele tempo não era assim. Então, olha bem o que o texto fala para a gente. Ele era bem mais velho do que ela. Agora, por que a gente acha que está certo o fato dele ser viúvo? Vocês acham que nessa cultura existe a possibilidade de um homem, vamos pôr aqui em torno dos 50 anos, ser solteiro? Não. Solteiro é exceção. Os que decidiam, não, eu vou dedicar a vida a Deus e ser solteiro. Porque nessa cultura não é incompatível. Eu posso servir a Deus e ser casado. Tanto que Zacarias serve a Deus e é casado. Os homens casavam cedo? Aí nós vamos ver as fases do casamento, tá? Mas também isso vai ser determinado pelo arranjo ali que nós vamos ver daqui um pouquinho. Mas o que é a questão? É que lá em Gênesis, quando Deus fala assim, crescer e multiplicar, ele dá o mandamento para quem? Que ele fala isso, crescer e multiplicar. Adão. Então, nessa cultura, quem tinha, vamos dizer, o mandamento de ter filhos era o homem. Então, quem tinha, vamos dizer assim, como é que eu digo, interesse de procurar o casamento era o homem. Na nossa cultura não é não, tá, gente? Na nossa cultura, quem quer casar é a mulher. Vocês sabem disso, né? Quem que joga o buquê? Quem que corre atrás do buquê? Isso não é brincadeira, não. E os homens fazem de conta que tá fugindo, né? Aí, quando fica noivo, vai casar, ela me laçou. É assim que eles falam, brincando, mas não é brincadeira. É que na cultura da gente, o interesse em casar é da mulher.
Na cultura hebraica, não. O interesse de casar é do homem, porque é ele que tem que cumprir o mandamento de ter filhos. Entendeu? Então, não seria, vamos dizer assim, não teria como José ser um patriarca e ser solteiro. E vão dizer assim, então, se ele está casando, ele só pode ser viúvo. Porque nós vamos ver também que ele é justo, é um homem correto, né? Então, está casando, ele é viúvo. E viúvo sem filho, nessa idade também. Então, por isso que isso casa com a tradição. Aí a gente vê assim, por que que a espiritualidade escolheu um homem mais velho para Maria? Ela teve experiência. Experiência. Por quê? Imagina Jesus na infância. Ele foi perseguido. Esse homem tinha que ser experiente para tomar as providências de migrar para um país estranho e chegar lá, se virar, saber como se virar, então isso é sabedoria de vida, é jogo de cintura, isso. Você tem que já ter um inexperiente teria problema de fazer essa fuga rápida, chegar lá, se adaptar, como é que sobrevive, entendeu? Um homem experiente não. Você faria isso mais fácil. Isso é espiritualidade. E os homens, por que fizeram Maria casar com um homem velho? Peraí, hã? Isso é espiritualidade. Naturalmente, que um casamento desse foi programado, né, gente? Vocês não acham que o nascimento de Jesus. Ai, quem vai ser? Foi programado. A espiritualidade foi porque José precisava do José experiente. Eu estou falando os homens no sentido da família. Por que que a família casou Maria com um homem tão mais velho? Tem uma história que ela já não tinha os pais? Possivelmente ela era órfã. Órfã. Então, vamos imaginar o contexto. Nós temos a Judéia ocupada por Roma, ok? Com rebeliões frequentes, que eu trouxe aqui outro dia, quase 10 rebeliões para vocês. Volta e meia, vinha uma rebelião, vem e abafa. E Roma mantinha os povos conquistados no baixo nível de pobreza. Por quê? Para eles não terem força de se rebelar e nem terem dinheiro para comprar. Então, os impostos eram pesados, exceto para aquela cúpula que estava de conluio com Roma, tá? Que nós vimos, que está ligado ao Sinédrio. O povo, gente, eles eram pobres. Então, você imagina, mais uma boca pesa. E a segunda coisa, por que que você escolhe um viúvo? Para a moça casar rápido. Porque um rapazinho ainda tem que fazer a vida para poder casar. Um viúvo não, um homem estabelecido. Então, o casamento vai acontecer mais rápido. Então, isso indica que ela era órfã. Entendeu? Porque uma mulher num país ocupado precisa de um homem para proteger ela. E ela não tinha um pai e nem tinha um irmão. Ela precisava de um marido para proteger ela. Por causa da situação onde ela morava e a situação da época, entendeu? Então, isso fala a favor dela, vamos dizer assim, dele ser mais velho, dele ser viúvo, e por que que eles deram ela em casamento. Está fazendo sentido para vocês? Por que que a gente está concordando com a tradição, que a tradição está certa? Tá? Então, Alessandro, nós estamos vendo aqui que a Maria era muito jovem, casou com José, bem mais velho, pelo fato dele ser experiente, tudo indica viúvo, né? E com filhos, porque ele era bem mais velho que ela, e pela necessidade dela precisar de um homem para cuidar dela. Então, ela não tinha irmãos e nem pais vivos. Por isso, o casamento com um homem com uma diferença de idade tão grande.
É isso que eu estou querendo dizer, tá? E aí a gente vai entender outras coisas também baseado nisso aí. Boa Nova, capítulo 5. Levi, Tadeu, Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas, parenta de Maria, eram nazarenos e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afinidades afetivas. Então, não fala parenta de quê? Que tipo de parentesco que ela tinha com Maria, tá? Mas isso aí já mostra que quando fala os irmãos do Senhor, não eram filhos de Maria, tá? E isso a gente vê no interior de Minas Gerais. Quem já morou no interior, que a gente às vezes chama de irmãos primos. No interior de Minas Gerais, você ainda vê isso. Então, aí já mostra pra gente isso aí, tá bom? Então, na Bíblia, quando você lê os irmãos de Jesus, são esses aí. Esse Tadeu é Judas Tadeu. Judas Tadeu. Exatamente, o Judas Tadeu. E Ele é Tiago, menor. E Levi é o Mateus. É, Jesus que deu o nome de Mateus para ele. E aqui a gente tem a Bataneia, ó. Aqui nós temos o reino de Herodes, tá? A Bataneia está aqui, a Galileia está aqui. Por que que eu trouxe isso? Porque tem mais um detalhe aqui. No capítulo 30. Jesus morreu, cadê Maria? Boa Nova de novo, capítulo 30. Após a separação dos discípulos, que se dispersaram por lugares diferentes para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se para Bataneia, onde alguns parentes mais próximos a esperavam com especial carinho. Os anos começaram a rolar, silenciosos e tristes, para a angustiada saudade de seu coração. Ela não teve outro filho. Porque se Jesus tivesse morrido e ela tivesse outro filho, esse filho tem que cuidar dela. Então, gente, ainda tem mais vamos deixar o texto. Após a separação Tocada. desculpa. Tocado. Tocada por grandes sabores, observou que, em tempo rápido, as lembranças do filho amado se convertiam em elementos de ásperas discussões entre seus seguidores. Na Bataneia, pretendia-se manter uma certa aristocracia espiritual por efeito dos laços consanguíneos que ali aprendiam, em virtude dos elos que ligavam a José. Ai, Então, que gente, medo dele. lá também, olha bem, quando a mulher casa, ela pertence à família do marido. Não é assim na nossa cultura. Na nossa cultura, a gente casa e fica mais ligada à família da mulher. É assim. Querendo ou não querendo, é assim. Mas lá não era assim. Então, o que que acontece? Se Maria ficou viúva e não tinha filhos, ela está sendo cuidada pela família de José, porque ela não tinha filhos. E ela, viúva de José, é cuidada pelos filhos de José. Então, isso tudo dá o quadro para nós. Maria casou novinha, Maria teve Jesus, José já tinha outros filhos, e depois que Jesus morre, ela vai. No texto aqui, só para deixar vocês tranquilos, logo depois João vai buscar ela para ela morar em Éfeso com ele, tá? Ele fala que demorou um pouquinho, porque ele teve que arrumar a casa, deixar o lugar arrumadinho para buscar ela, né? Então ele imagina que ele teve que ir a Éfeso, arrumar a casinha, voltar para buscar, por isso que ele demorou um pouquinho. Porque Jesus entrega ele à mão dela, né? Então, vamos ver as fases do casamento judaico para a gente entender. Primeira coisa, não existe noivado. Tira isso da cabeça, não existe noivado. Então, primeira fase é o shidduchim, que chama, que é a escolha. Como que a gente escolhe um noivo ou uma noiva? Naquele tempo, não que hoje. Naquele tempo. Arranjo. Arranjo, sim, como? Herança. Hã? Herança, vai. Ah, Pagar, o dote. Dote, nós vamos ver, eu quero saber como é que você arranja o noivo. Ó, como é que arranja o noivo, gente?
Especialistas, né? Até hoje, né? Não, hoje tem, mas numa cidade pequena igual Nazaré, mas na tradição não tinha elas. Hoje existe. E talvez nas cidades maiores, talvez naquele tempo até existissem as casamenteiras, né? Mas numa cidade pequena não tem por que a gente pensar nisso. Gente, como é que no interior o povo arranja noivo? Ai, tem Ah, é família. os pais. Os Os pais pais que arranjam. vamos dizer, primeira coisa, você tem uma família que você é amiga, tem os mesmos valores, os mesmos pensamentos, ele tem um homem, um menininho, ou tem uma menininha, né? Não, a gente já podia, né? A gente podia, né? Ia ser bom unir as famílias, não tem isso, não. Ainda tinha aqueles negócio de dote, né? Não tinha aqueles negócio de dote? Calma, o dote, nós vamos chegar, por enquanto nós estamos escolhendo o noivo e a noiva. Ah, Então, primeira coisa, porque as famílias se conheciam, tinha amizade, tinha o mesmo valor, tinham os filhos de idade iguais, né? Natural. Ele era um descendente de Davi. Mas não estava pensando nisso, não, né? Assim, qualquer pessoa, porque podia misturar as tribos. Só não podia misturar as tribos os sacerdotes, que não podiam misturar. O sacerdote tinha que casar com filha de sacerdote. Mas a outra coisa que era, gente, é que o point era o poço de água. Igual existia pracinha no tempo da minha mãe, você fazia. Então, o point lá era o poço de água. E quem buscava lá era as mulheres que buscavam água. Então, ali, os rapazes, um passava de um olhar, de um cumprimento, mas o rapaz se interessou, achou a moça interessante, ele contava para a mãe. A mãe frequenta o poço de água. Ali ela pega as informações. Quem é aquela moça, tal, tal, filha de quem é, não é, como é que a família. Ali pega o histórico. A mãe concordou, aí levava para o pai. Aí o pai já chegava lá com o histórico pronto, filha de fulano, ciclano, da família de não sei quem, então já sabia tudo. Estava o negócio pronto, o dossiê. Aceitou? Não, boa ideia, boa escolha. Iam conversar com o pai da noiva. Assim é feita a escolha. Aí a gente entra na segunda fase, que chama o erusim. Começa ali na escolha uma negociação para esse documento de condições. Não existia casamento religioso. Casamento era um acordo legal entre as famílias, tipo um contrato. Mas é um contrato com condições. Nós não vamos falando de gente rica, tá, gente? Que gente rica podia, eu quero um palácio, eu quero uma cidade, né? Dependendo do nível de. Nós estamos falando do povo pobre. Então, eram condições que o noivo não gostaria que a noiva fizesse, a noiva que não queria que o noivo fizesse. Por exemplo, não quero que corte o cabelo, não quero morar fora de Nazaré, eu quero continuar morando aqui. Entendeu? Essas coisas do dia a dia que eu não gosto que faz, aí a família negociava o negócio, negociava o preço do dote. Então, e também o preço do dote. Quando chegava a um acordo, assinou o documento de condições, que é o Shitar Tenaí. Ela está casada. Romper isso aí vai exigir que o homem dê a carta de divórcio. Então, é casamento mesmo. Eles não vão dormir juntos, mas eles estão casados. Ela é casada e ele é casado. Então, vamos falar a respeito do dote. Gente, ele não está comprando a esposa. O que acontece é o seguinte, ó, primeiro, a mulher era considerada uma joia preciosa. Por quê? Porque ela dá filhos. E filho é mão de obra. Então, nessa cultura, você vive de quê? Ou você vive da terra ou de trabalhos manuais. Ter filhos é uma bênção. Então, a mulher é potencialmente produtora de filhos. Então, é por isso ela é uma joia preciosa. Então, o pai está perdendo não só a filha, está perdendo a possibilidade de todos os filhos que ela poderia gerar para a família dele.
Primeira coisa do motivo do dote. Segunda coisa do motivo de dote. Em caso de divórcio, ela vai voltar para onde? Para a casa do pai. Quem vai sustentar ela? O pai. Então, dote serve é divorciada. Lembrando que ela vai pertencer à família do marido. Quando ela divorcia, os filhos são da família do marido. Ela volta sozinha. É diferente da nossa cultura, gente. O marido que cuida. É porque Uai, também. Vânia, Hã? Você não falou que a Maria, depois que o José e que o filho, Jesus morreu, que ela voltou para a família do José? Filho do marido. Porque Ah, ela não. Vamos dizer, é se porque ela ela não tinha tivesse pai. filho, então vamos supor que ela tivesse filho. Vamos supor que, né? Você está falando de quem, ô Leonor? Uai, porque nesse Maria, ponto né? que você está falando dos dotes, a Maria, quando Jesus morreu, ela voltou para a casa da família do José, que ele tinha filhos e Mas tal. ela não era divorciada, ela era viúva, né? Ah, tá. Ela só vai voltar para onde está o dote se for divorciada. Ela deixa os filhos todos com a família do marido, volta ela sozinha para a família do pai. Isso é divórcio. Maria não divorciou, Maria ficou viúva. Tá. Aí, o que acontece? Vamos supor, gente, ela ficou viúva e tivesse Jesus vivo, né? Jesus que ia cuidar da mãe. O filho primogênito, homem, ia cuidar dela. Mas ela não tem filho nenhum. Quem cuida? A família do marido. Entende? É isso. E o fato da família do marido estar cuidando dela indica que ela não teve outro filho. É isso que eu coloquei aqui para vocês. Ela não teve outros filhos além de Jesus. Agora, José teve filhos. Sim, teve. Mas os que viraram discípulos de Jesus não eram irmãos dele. Aí, gente, a gente vai para a terceira fase do casamento, que é o Nissuim, a festa de núpcias. Então, o que acontece? Vamos supor, não vamos falar o caso de Maria especial. Os dois são jovens, né? Lá nos seus 14, 15 anos, estão comprometidos. Casado, fez o acordo. O rapaz tem que pagar o dote. O pai não pode dar o dinheiro. Ele tem que trabalhar e ganhar o dinheiro. Segunda coisa, ele tem que construir uma casa para a esposa dele. E a hora que a casa está pronta, o pai tem que falar: está pronta, está beleza, o dote está aqui, pode buscar a noiva. Então é o pai que dá autorização. O pai dele. Dele. Aí o que faz? O amigo do noivo corre lá, avisa a noiva: o noivo está vindo, viu? Aí as amigas da noiva, pronta a noiva, eles vêm de noite, a hora que for, é hoje que é a festa, 7 dias de festa, vai lá, busca a noiva, aí vem toda aquela penca de gente, aquela procissão, vai até a casa do noivo, que quem dá a festa é o noivo. Ao contrário de nós, que quem dá a festa é a noiva. Mas lá é o noivo, 7 dias de festa. Na primeira noite, concretiza-se o casamento. Se a moça não for virgem, devolve e vai ser apedrejada. Ok? Então, por isso que moça solteira é virgem. Então, são as 3 fases do casamento. Então, a gente acha que Maria estava em qual fase? Na segunda fase. Ela já estava casada, mas ainda não havia consumido o casamento. Consumado. Consumado. É consumado. Consumido. Deu para entender, gente? Aí as fases do casamento? Tá tranquilo? E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Então, salve, agraciada, é um cumprimento, tá, gente? Salve, né? Cheia de bênçãos, agraciada quer dizer isso. Salve, cheia de bênçãos, o Senhor é contigo. A hora que um anjo falar isso com você,
Você arregala o olho bem grande, porque toda vez que o anjo fala isso, o Senhor é contigo. Você preocupa, por quê? Ele vai te Porque ele vai te dar uma missão que normalmente é pesada e que um ser humano sozinho não dá conta. Mas o Senhor é contigo. Ele está falando, o Senhor é contigo. Você vai ter uma missão difícil, mas o Senhor é contigo. Você vai dar conta porque o Senhor é contigo. É isso que ele está dizendo. Toda vez que essa frase aparece, é assim, tá? Bendita és tu entre as mulheres. Então, aí também está falando que Maria é uma mulher como qualquer outra, nasceu como qualquer outra, tá? Ela é uma mulher comum, Foi escolhido. foi escolhida. Bendita és tu, né? E vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra e considerava que saudação seria esta. Então, o anjo sempre vai falar assim, né, gente? Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, né? Achasse misericórdia, né? Foi escolhida entre as mulheres. Alguém quer comentar alguma coisa aí, gente? Então, é uma saudação bem nossa, né? E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e se chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Muito bem. Primeiro, nós falamos um monte de coisa de Jesus aqui importante, tá? Porque fala tudo de Jesus aqui, né? Primeiro, o nome dele, né? Quem escolhe o nome dele? O anjo, amante de Deus, né? Então, isso significa o quê? Que foi o anjo que escolheu o nome, não foi os pais. Ele tem uma missão, né? Que o nome fala para a gente qual que é. O que quer dizer Jesus? Ungido é Messias. Yeshua é a fonte do nome. O que quer dizer o nome Jesus, gente? Salvador. E Yeshua quer dizer salvação. Então, a missão dele é salvação. Salvação quer dizer libertação da escravidão. É a mesma coisa, tá? Salvação é a mesma coisa de redenção, que quer dizer tirar da escravidão. E fala mais, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Mas por que ele é chamado? Você também não é filho de Deus? Ou não é? E por que é ele que é chamado Filho do Altíssimo? O que mais? Alguém tem mais opinião? Por que ele é chamado Filho do Altíssimo? Tem, isso tem a ver com ele ser chamado Filho do Altíssimo. Por que ele é chamado de filho e nós não? Ele é consciente. O que é o filho, gente? Como é que. Vamos dizer, naquele tempo não tem DNA, vamos falar hoje, não tem DNA. Como é que eu sei que Viviane é filha de Mônica? Claro. As características do pai. É o Xeroquim mesmo. Exatamente, a cara dele. Então, eu olho para ela e eu estou vendo Mônica. Eu sei que ela é filha da Mônica. Então, o filho do Altíssimo, por que Jesus é chamado? Porque ele tem as características divinas. Quem vê a mim, vê o Pai. É isso que Jesus fala. Por isso ele é chamado filho de Altíssimo. Ele tem todas as características divinas que mostram para nós quem é Deus. Então, eu olho para ele, sei que é o pai dele. Por isso que nós não somos chamados filhos, nós somos servos, porque você não vê em mim as características divinas. Embora eu seja feita em imagem e semelhança de Deus, eu ainda não transpareço isso na minha vida, mas Jesus sim. Chegaremos lá. Entendeu por que ele é filho do Altíssimo e nós não? Na Bíblia, porque nós não temos as características divinas, a gente ainda não expressa o caráter do Pai.
E o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Seu pai quer dizer seu ascendente, tá, gente? Seu pai, né? Não, o trono de Davi, seu ascendente. Davi, tá falando de José, não, tá falando de Davi. Vai dar o trono de Davi. Nós vamos ver por quê, tá? E reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Ele está declarando para Maria que ele é o Messias. Porque nenhum ser humano pode ter um reino eterno. Ninguém tem reino eterno, gente. E reino que não terá fim, que nunca acaba, não existe para um ser humano. Só o Messias podia ter isso. Então, ele está declarando para ela que ele vai ser o Messias. Ok? Está declarando para ela. O ungido, o Cristo, né? Ele está declarando para ela. Ok? Então, o anjo fala, olha lá como é que escreve Yeshua, salvação. Tá? O Filho do Altíssimo, nós vamos ver o Salmo e Atos, nós vamos falar, e Primeira de Crônicas e Daniel vai falar que ele tem que vir do trono de Davi, vai reinar eternamente, e o seu reino não terá fim. Ok? Vamos tentar ver ele. Filho do Altíssimo. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Então, o Salmo 2 é considerado um salmo de entronização de um descendente de Davi, tá? E não tem na história alguém que possa corresponder, por isso é chamado um salmo messiânico. Então, que acontece? O salmo começa contando que um ungido de Deus está sendo, vamos dizer, está recebendo resistência para assumir o seu trono de todas as nações da terra. E aí Deus vem e fala, declara, eu, porém, ungi o meu rei sobre Sião, é onde está Jerusalém, né? É a cidade simbólica, né? A cidade, simbolicamente, a cidade celestial. E proclamei o decreto. Aí o salmista fala, o Senhor me disse, do ungido dele, tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Né? Então, a partir de agora, você vai ser aquele que governa, né? E pede-me, e você vai ter a terra inteira. Vai gerir. Só me pedir, né? E em Atos dos Apóstolos, eles estão pregando e eles chamam Jesus de Filho de Deus, ou Filho do Altíssimo, que é a mesma coisa, tá? E aqui no trono de Davi, o reinado não terá fim, como é que nós temos aqui? Nós estamos com Davi à toa, toda vez que fica à toa, ele tem ideias muito interessantes. Olha pela janela e fala, gente, eu moro num palácio. Deus mora numa tenda. Vou construir uma casa para Deus. O profeta Natan aprova. Maravilhoso, Deus é contigo. Chega lá fora, Deus fala, não, não, senhor, volta lá. Nunca pedi ninguém para construir casa para mim. Aí nós vamos ver o resto da resposta. Aí fala, eu não habito em casa feita por mãos humanas e tal. Aí chega na resposta, porque ele vai concordar, embora ele não tenha pedido para ser feita uma casa para ele, ele vai concordar que a casa seja feita. Mas tem aí, aqui é que a gente vai ter a profecia que o Messias tinha que ser descendente de Davi, por causa dessa conversa aqui. Trono de Davi, reinado e reino não terá fim. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei uma casa para você. Ou seja, uma descendência para você. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, Morrer. levantarei a sua descendência, um dos seus próprios filhos, para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. Um descendente seu. Será ele quem construirá uma casa para mim, Salomão, né? É. E eu firmarei o trono dele para Aí sempre. já não fala de Salomão.
Então, é aí que está. Ele que construirá uma casa para mim. Quem construiu o templo? Foi Salomão. Mas o Cristo era o próprio templo. E eu firmarei o trono dele para sempre. Então, tem mais de uma, vamos dizer, interpretação que ele vai construir uma casa para mim. Posso fazer uma intercessão para a gente fazer uma dobradinha? Teve um cara chamado Baruch Spinoza que estudou tanto que ele ia ser o rabino dos rabinos. Isso já nos tempos bem mais modernos. E aí ele começa a falar que Deus é a lua, Deus é o sol, o que Deus fez para você foram as florestas e não os templos de pedra. E como ele vai propagando isso, ele é expulso pelos judeus da Holanda, ele tem que fugir, sendo que ele ia ser o rabino dos rabinos, porque ia contra tudo que eles tinham edificado como religião. Mas ele estudou tanto, 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 que ele chega à conclusão que Deus está em tudo em que há amor. Sim. Agora aqui está falando principalmente de uma construção de uma casa interior, porque é isso que o Cristo vai falar, tanto que o corpo dele vai ser o próprio templo. Quando vai falar, destrua esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Então, o templo é o corpo dele. Então, ele vai construir uma casa para mim. A casa é o próprio corpo. Tá? Mas também é o templo que Salomão escreveu e edificou. E eu Eu serei serei o seu pai e ele será meu filho. filho. Nunca tirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Porque ele rompeu com Saul e daí ele escolheu Davi. Eu porei sobre a minha casa e sobre o meu reino para sempre. Pronto, já sabe que não está falando de um ser humano normal, já está falando do Messias, né? O seu trono será restabelecido para sempre. Estabelecido. Estabelecido para sempre. Natan transmitiu a Davi tudo que o Senhor lhe havia falado por revelação. Então, é essa aqui a profecia que fala com a gente que ele tinha que ser descendente de Davi, tá? Ele tinha que ser. Vinha da negócio de Davi. E aí nós vamos ver com Daniel também. Daniel tem uma visão, né? Na minha visão, durante a noite, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens dos céus. Jesus mesmo se referia a si como filho do homem. Toda vez que ele falava dele encarnado, ele falava o filho do homem. E você vê que o filho do homem vem de cima, vem do divino. Olha bem, ele veio vindo de cima, lá das nuvens, vem do divino, Ele se aproximou do ancião de dias que é Deus. e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Ok? Por a causa desses textos todos que vão ser cumpridos em Jesus, e o anjo resumiu tudo para Maria. Aí, gente, eu queria só trazer um pouquinho o que é salvação para nós. Tem vários textos sobre salvação, tá? Que essa é a principal problema nosso, né? Palavras de vida eterna, capítulo 38, salvar-se. Palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo, Paulo. É digna de nota a afirmativa do apóstolo, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra, para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Essa é a maior ilusão que a gente tem, né? E é, inclusive, uma forma de fugir da nossa própria responsabilidade. Eu creio em Jesus, eu posso fazer o crime que eu quiser. Eu criei, acabou. Estou salvo. E a responsabilidade pelo que você fez. Então, é só assim, né? No último minuto da vida, eu acreditei e eu vou para o céu. Não pode ser tão simples, né? E fácil. Aí chega lá no céu, atormenta todo mundo, o ser humano. Assinalemos que logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de um modo geral, era a mesma do tempo que lhe antecedera a vinda gloriosa.
Mantinham-se os romanos no galope de conquista ao poder, os judeus permaneciam algemados a racismo infeliz, os egípcios desciam à decadência, os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis em sua filosofia recamada de dúvidas e prazeres. Os senhores continuavam senhores, os escravos prosseguiam. E aí vocês já perguntaram isso? O mundo continuou igualzinho era antes. Quem estava no poder continuou no poder, quem era escravo continuou escravo. Então, existia essa ideia que, com a chegada do Messias, o reino de Deus seria implantado imediatamente no mundo. E é isso que Emmanuel está falando. Olhe para ver se foi implantado. Não foi. Olha como é que estava. Os romanos continuaram no poder, né? Quem era submisso continuou submisso, quem era escravo continuou escravo. E é isso aí, não mudou nada. Ele chegou, morreu, partiu, e aí? Né? Se fosse para ser uma mágica, deveria ter feito, né? Todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. As criaturas, ao toque do exemplo da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade, e a redenção, por chama divina, começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. É isso. É coração por coração. Cada coração que é tocado passa a trabalhar pela transformação de outros corações. É Paulo, né? E aí a gente vê o mundo mudando quando a gente compara o mundo de hoje com o mundo de lá, né? Salvar-se, pois, não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem para que o mal se extinga no mundo. O outro problema nosso, né? Que a gente acha que os cristãos vão ser salvos. Não é verdade. Não é verdade. Não existe favoritismo. Mesmo porque a igreja de Jesus ela é espiritual. Para você entrar nela, você não precisa ser cristão, não. Você precisa aderir ao projeto de amor de Deus. Você pode ser ateu. Você faz parte da igreja espiritual de Jesus. E você pode ser religioso cristão e não entrar. Né? Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como reerguer-nos da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se para educar os outros. É um processo longo de burilamento. Né, gente? É isso. De, dentro de nós mesmos para mudar o mundo. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Eu acho que hoje ainda